Bom dia, pessoal, vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Tratando das distribuições de probabilidades discretas. Então vamos lá. Então, ó, estamos usando o livro do Larson, né? Você tem aqui a capa dele, uma ficha catalográfica com os dados, para você poder acessar lá no Swap. Então entra no Swap, procura a biblioteca virtual Pearson, né? E acessa o livro. Legal? O que a gente vai estar trabalhando é no capítulo 4, distribuições binomiais. Tá legal? A gente já começou na última aula as distribuições de probabilidades. Tá ok? Então vamos fazer um resuminho, né, do que a gente chegou a ver, né? A gente definiu o que era uma variável aleatória, né? Então o resultado de um experimento de uma probabilidade, geralmente é uma contagem, uma medida. Tá? Então esse é o resultado da variável aleatória. Então tem a definiçãozinha, né? E a gente começou com variável discreta, né? E mais para frente a gente vai ver a distribuição de variável contínua, tá? Bem, além disso, você ainda tem os teoremas valendo. Então a soma de probabilidades vai ser 1, né? E o valor da probabilidade vai ser um número entre 0 e 1, né? Nós temos lá a média, a variância, o valor esperado, né? E o desvio padrão como a raiz quadrada da variância. Tá legal? Então isso aí foi a aula passada. Então passando para a aula de hoje, né? Vamos começar pela distribuição de Bernoulli antes da binomial, tá? Então o que vem a ser, né, a distribuição de Bernoulli? Tá certo? Você vai ter um experimento no qual você vai ter dois resultados possíveis, 0 e 1, né? Sim ou não, tá? Então o resultado ele só tem duas possibilidades, tá? Então você joga um dado e ocorre a face de número 5, sim ou não, tá? Uma peça escolhida ao acaso, né, de um certo lote, e ela pode ser defeituosa ou não. Tá? Uma pessoa escolhida ao acaso dentre 1000 pessoas e ela é ou não do sexo masculino. Tá? E assim vai. Então são os exemplos, né, de uma distribuição de Bernoulli. Tá? E aí as probabilidades elas podem tanto para sim como não podem ser iguais ou podem ser diferentes. O que importa é que a soma continue dando 1. Né? Então a probabilidade de ser um resultado é P, a do outro resultado é 1 menos P. Tá? Então isso aqui seria a distribuição de Bernoulli. Tá? Se você fizer, né, um diagrama, né, da probabilidade, você vai ter aqui, ó, 0, 1 menos P, valor 1, P. Né? Se for fazer um outro tipo de gráfico, de diagrama, seria desse jeito. Ok? Então o valor da esperança é a própria probabilidade, o valor da variância é P menos P ao quadrado, né? E aí então o desvio padrão seria a raiz quadrada disso, tá? Então tá aí apresentado para vocês a distribuição de Bernoulli. É bastante simples, né? Agora, passando para binomial, vamos ver aqui alguns exemplos, né? E vamos prestar atenção aqui no seguinte: uma moeda é lançada 3 vezes. Qual a probabilidade de obter duas caras? Veja, você lançar uma moeda e obter cara, você cai na distribuição de Bernoulli. Você lançou 3 vezes. Tá? Então o que é a distribuição binomial? É uma repetição de n vezes a distribuição de Bernoulli. Tá? Essa que é o pulo do gato. Um dado é lançado 5 vezes. Qual a probabilidade de obter a face 5 no máximo 3 vezes? Você jogar o dado e obter o valor 5, né, jogando uma vez só, é a distribuição de Bernoulli. Se você jogou 5 vezes, então agora passou a ser distribuição binomial. Tá? Então isso, né, então o que é a distribuição de Bernoulli? A de Bernoulli seria então um caso particular da binomial quando você tem um episódio só. Ou
eu acho que é mais didático a gente pensar que a binomial é a repetição de n vezes da distribuição de Bernoulli, né? Eu acho que fica melhor, tá? Então, isso aí é importante você sacar para você poder entender o processo, tá ok? Veja, definição. Chama-se experimento binomial ao experimento, que consiste em N ensaios de Bernoulli. Os ensaios são independentes, então, por exemplo, você jogou o dado. A probabilidade de tirar 5, tanto na primeira vez, como na segunda vez, como na terceira vez, é a mesma, isso não muda. Então, isso quer dizer que eles são o quê? São independentes. Questão da peça, eu vou tirar uma peça de um certo lote e vou ver se ela é defeituosa, né? Tá, aí, veja, eu tenho uma probabilidade então de encontrar uma peça defeituosa. Agora, eu vou pegar, vou tirar uma segunda peça. A probabilidade mudou ou não? Depende. Se eu tiro a peça e depois que eu tirei a peça eu não retorno ela de volta para o lote, então eu mudei a probabilidade, né? Agora, se eu tiro a peça, vejo se é defeituosa ou não, e volto e coloco ela de novo no mesmo lote, e posso, ao tirar uma outra peça, pode ser a mesma peça, ao tirar a segunda peça pode ser a mesma peça, então aí eu não alterei a probabilidade. Então aí passa a ser o quê? Passa a ser uma distribuição binomial. Tá? Então é importante, principalmente nesses exercícios, né, de você encontrar uma peça defeituosa no lote, observar se você tem a estação da peça ou se você volta com ela na situação, né, de devolver no lote. Se você devolve, né, você volta, mantém o valor da probabilidade e aí passa a ser uma distribuição binomial. Se não é a distribuição geométrica, é um outro caso que a gente vai estudar mais à frente. Tá? Então, veja, você tem N, né, ensaios de Bernoulli. Todos eles são independentes e em todos eles a probabilidade é a mesma. São 3 características aí. Bem, para você encontrar, né, a distribuição, a probabilidade de um certo resultado, de sucesso, né, então vai ser dada por aquela equação que você está vendo ali. Né? Vai ser a combinação de N termos K vezes, né? Então, aquela combinaçãozinha ali, multiplicado pela probabilidade elevado a K, né? Probabilidade P é de sucesso, a Q é de insucesso. Então, que multiplica Q elevado a N menos K. Tá? Então, tem aí a equação da combinação e tem o valor da esperança matemática e da variância. Tá? Então, com isso, você consegue fazer os exercícios de distribuição binomial. Tá? Mas isso ainda não é o que você encontra lá no livro. Tá? Aqui começa a parte do livro. Então, vamos lá. Aquilo lá serve de resumo para você poder ir para o exercício. Então, veja, o experimento binomial é um experimento que preenche os critérios. Então, aqui é apresentado 4 critérios. O experimento é repetido por um número fixo de tentativas, em que cada tentativa é independente das outras. Já tinha falado. Há apenas 2 resultados possíveis, que podem ser classificados como sucesso ou fracasso. 1 ou 0. A probabilidade de sucesso é sempre a mesma, também já foi falado. A variável aleatória x contabiliza as tentativas com sucesso. Então, ele coloca essas 4 características. Isso é importante, né, porque na hora que começar a aparecer vários exercícios, você vai ter que identificar qual é a distribuição para você saber qual equação você vai usar. Tá? Então veja, ó, N é o número de vezes que uma tentativa é repetida, P é a probabilidade de sucesso, Q é a probabilidade de insucesso e X é o valor da sua variável aleatória, né? Que nas tentativas 0, 1 e aí vai até N, tá bom? Aqui você tem a equaçãozinha, que é a combinação vezes a probabilidade de sucesso elevado a x, né, vezes a probabilidade de insucesso elevado a n menos x. Tá? Então vamos lá, vamos ver, né, um exemplo. Então aqui você tem a seguinte situação: você tem um baralho, né,
você vai tirar uma carta e verifica se o naipe é de paus ou não, tá? Então, se você encontrar uma carta de paus, então você teve sucesso. Se você não encontrar, foi insucesso. Então, a probabilidade, você tem 4 naipes, não tem coringa especial nesse baralho, então você tem 4 naipes, então a probabilidade de sucesso é 1 em 4. A de sucesso é 3/4. Né? E você vai tirar 5 cartas. Né? Então, veja só. Aqui eu teria que estar tirando a carta, olhando e voltando a carta de novo, para não estar alterando a probabilidade. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Tirar uma carta para... eu não sei se ele falou aqui no texto que você tem que devolver a carta de novo. Se você tirar a carta, mudou a distribuição. Tá? Então você tira a carta, olha, vê se é de paus ou não, volta lá no baralho e tira de novo, né, uma carta. Pode ser inclusive a mesma, senão você está mudando a probabilidade cada vez que você tira uma carta. Tá? E aí ele vai estudar qual é a probabilidade de você pegar e obter, né, cartas de paus. Então se x igual a 2, quer dizer que você tira 2 cartas de paus no meio dessas 5. Tá? Vamos lá, exercício 2. Então vamos mudar a história, agora não é mais baralho. Cirurgias, né, de microfraturas no joelho têm 75% de chance de sucesso em pacientes com joelhos degenerativos. A cirurgia é realizada em 3 pacientes. Encontre a probabilidade da cirurgia ser um sucesso exatamente em 2 pacientes. Né? Então vamos fazer um exemplo para você ver como a gente resolve isso aí. Né? Deixa eu passar aqui para a nossa mesa. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o seguinte. Deixa eu pegar aqui. A probabilidade que você quer, né, é de x igual a 2. Tá? Então, melhor, deixa eu até antes de chegar aqui a probabilidade de x. Qual que é? É n fatorial dividido, né, por n menos x fatorial vezes o x fatorial. Isso vezes p, né, elevado a x, que multiplica q elevado a n menos x. Tá bom? Então agora vamos calcular qual que é a probabilidade de você ter exatamente 2 sucessos, né? Então, e você está fazendo 3 cirurgias. Então você vai ter 3, que é dividido por 3 menos 2 fatorial, vezes dividido por 2 fatorial. Isso vezes a probabilidade de sucesso, ele deu que é de 75%, 3/4, tá? Isso elevado ao quadrado, vezes a probabilidade de insucesso. Se é de sucesso é 3/4, de insucesso é 1/4, né? Elevado a 3 menos 2, tá? Então, isso aí vai dar o quê? Essa probabilidade de você ter 2 sucessos vai ser igual a 3 vezes 2. 1 fatorial é 1 e 2 fatorial é 2. Então, isso vezes, né, aqui o 0,75 elevado, né, ao quadrado. Então, vai dar aqui, ó, 5,625 vezes 0,25. Então, isso aí vai ser 0,421875. Então, essa probabilidade de você ter dois sucessos em 3 cirurgias de joelho, né, isso aí vai dar aproximadamente 42,19%. Tá feito.
bom? Então, não é complicado, né? Dá pra fazer aí tranquilo, numa boa. Vamos ver um outro exercício. Então, aqui você pode fazer também, né? Mostrando para vocês, poder resolver o exercício de um outro jeito, sem saber a equaçãozinha. Só que dá muito mais trabalho, né? Você tem que fazer aquelas árvores, né? Montar árvore, inclusive a gente já fez numa aula anterior, né? Então você tem que abrir as árvores aí e calcular tudo. Ou fazer desse jeito, tá? Que é o que foi feito ali, tá? Segundo exercício, uma carta é escolhida em um baralho comum, recolocada dentro dele. Então você está devolvendo a carta para o baralho, então você não vai alterar a probabilidade. Encontre a probabilidade de que sejam selecionadas 3 cartas de paus, né? E identifique uma tentativa, um sucesso e um fracasso, tá? Então vamos lá, vamos fazer isso aí, tá? Então o que você tem aí é o seguinte, só ver aqui. Bem, a tentativa é você está olhando, né? Identificar N, P, Q e X, né? Que você vai ter, né, nesse exercício 2. Então você tem lá N igual a 2, né? 5 vezes, então N igual a 5. Você tem a probabilidade de P, carta de paus. Você tem 4 naipes, então vai ser igual a 1/4. E você tem a probabilidade de insucesso é igual a 3/4, né? O que mais que ele pede? X. Bem, X vai ser o número de cartas que você vai ter, que você vai conseguir. Então, X igual a 0 quer dizer que você não tirou nenhuma carta de paus. X igual a 1 quer dizer que você tirou uma carta de paus. X igual a 2, 2 cartas. X igual a 3, 3 e assim sucessivamente, tá? Então veja, ó, a tentativa é de você tirar a carta de pau. Sucesso, conseguiu. Ou então tirou uma de outro naipe. X, N, P, Q e X está feito aí. E usar a fórmula da distribuição binomial, né? Então, para isso, o que a gente pode fazer? Né? Você vai pegar aqui o seguinte, né? A nossa equaçãozinha, né, de probabilidade de X, né? Você vai ter N fatorial, que é dividido, né, por N menos X fatorial, que multiplica X fatorial. Isso vezes P, que é elevado, né, a X, vezes Q, que é elevado a N menos X. Então, você pode agora substituir esses valores, né, na nossa equação e achar a probabilidade de ter cada um deles. Então, a probabilidade de ter 0, ter 1, ter 2 é substituindo aí e encontrando, tá? Aí teria que fazer essas continhas, tá bom? Vou deixar esse aí para vocês, tá? Tem um outro aqui que eu acho que é parecido, a gente já faz aí já direitinho até o fim. Veja, isso aqui é parecido. Ó. Uma pesquisa indica que 21% dos homens nos Estados Unidos têm a pescaria como atividade de lazer preferida. Você escolhe aleatoriamente 5, lá no texto está 4. Na verdade é para 5. Só você pegar lá na página
A39 no final do livro e ver que ele resolveu como se fosse 5. Então tem que corrigir aqui, tá? Então ele quer saber o seguinte, né? Encontre a probabilidade de exatamente 2 deles responderem que tem a pescaria como atividade de lazer preferida. Então veja, ó, você tem a probabilidade de sucesso, que é de 21%. Você vai escolher 5 pessoas, então N igual a 5. Né? Ele quer saber qual é a probabilidade de ter X igual a 2. Né? Isso no experimento 1. No experimento 2, no mínimo 2 deles responderem sim. E no experimento 3, 2 deles respondem sim. Então vamos lá, vamos ver aqui o seguinte. Vamos voltar para a nossa mesa. E aí é importante porque tem uma diferença aí de linguagem. Tá? Então vamos lá, vamos fazer isso. Deixa eu passar aqui que eu já ia esquecendo. Aí eu resolvo, vocês não veem nada. Então vamos lá. Ó. Então estou fazendo esse exercício 5, ok? E estou alterando lá que ele coloca aleatoriamente 4, não, aleatoriamente 5 homens que foram escolhidos. Então a probabilidade, né, de sucesso é 0,21. Você vai fazer 5 vezes. 5 pessoas vão ser escolhidas. Tá? Então, se a probabilidade de sucesso é 0,21, a de insucesso é 0,79. Né? E aí, né, vamos lá. Então, item A. Né? Determine os valores para cada situação. Então, o valor de X no experimento 1, né, no experimento 2 e no experimento 3. Então, no experimento 1, ele quer que exatamente 2 homens tenham a pescaria como atividade de lazer preferida. No experimento 2, no mínimo 2. Então, no mínimo 2 pode ser o quê? Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 e pode ser 5. Então, aqui você teria o x igual a 2, você poderia ter o x igual a 3, o x igual a 4 e o x igual a 5. Isso é pelo menos 2. Tá? Então, isso aqui quer dizer pelo menos 2. Então, para você achar a probabilidade, você vai ter que achar a probabilidade do x igual a 2, do x igual a 3, do x igual a 4, do x igual a 5 e somar tudo. Né? E aí você vê o seguinte, apesar de você poder resolver, né, para o x igual a 2, ainda que fosse dar trabalho, numa árvore, fica uma coisa muito trabalhosa você fazer o x igual a 2, o 3, o 4, o 5, né, montando árvore. Né? Então o negócio é usar a equação mesmo. O experimento 3, ele quer que pelo menos 2 respondam sim. Então, pelo menos 2 quer dizer que você pode ter o quê? Ó? O x igual a 0 serve? Serve. E o x igual a 1 também serve. Tá? Menos que 2. E menos que 2 deles respondam sim. Então, isso aqui são os experimentos. Agora, encontre a probabilidade para cada valor de x. Tá? Então, para cada valor de x, eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar isso aqui, tá legal? Então, ó, observem aqui porque eu vou estar apagando, tá? Então, vamos lá, agora eu vou fazer. Então, eu tenho x igual a 0, né? X igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4 e x igual a 5. Então vamos lá. O que é isso aqui, né? Vamos ver. A probabilidade de x igual a 0. Quem que é? Bem, aí eu vou ter que fazer a continha. Vou pegar lá a nossa equação de probabilidade. Probabilidade de x é igual, né, a n fatorial sobre n menos x fatorial vezes x fatorial. Então, isso vezes p elevado a x que multiplica q elevado a n menos x. Então aqui vai ficar o que? Vai ficar, estou sorteando aqui
5. 5 fatorial sobre 5 menos 0, né? Fatorial. Então aqui vai dar 1. 0 fatorial é 1 também, né? Aí eu tenho que pegar a probabilidade, que é 0,21, elevado a 0, que é 1, né? E aqui vai ser o 0,79 elevado a 5. E aí você tem que fazer a continha, fazendo rapidamente essa conta de cabeça, vai dar 30,77%. Tá? A probabilidade do 1, substituindo os valores lá, também vai dar 40,90%. Probabilidade de x igual a 2 é igual a 21,74. Probabilidade do x igual a 3 é igual a 5,78. Probabilidade do x igual a 4 é igual a 0,76%. E a probabilidade do x igual a 5 igual a 0,04%. Tá bom? Então aí teria que pegar a equaçãozinha, você pode abrir o Excel e fazer isso aí facilmente, né? Tá? Inclusive lá tem uma função já pré-definida para isso, né? Você não precisa ficar fazendo o fatorial ali no braço, é só você pegar a equaçãozinha e montar, tá? E aí, né? Vamos voltar para os experimentos que tinham sido propostos, né? Então ele está falando agora do item C, né? Qual que é a probabilidade do experimento 1, que é você ter exatamente 2. Exatamente 2 é isso aqui, ó. Tá? Então, a probabilidade de x igual a 2 é igual a 21,74%. Tá? Isso no experimento 1. Já a probabilidade no experimento 2, vamos colocar assim, ó. Aqui, isso, deixa eu até apagar aqui. É a probabilidade no experimento 1. Esse é o item C. A probabilidade no experimento 2. Tá? Quem que é isso? Isso é a probabilidade de você ter o x igual a 2, mais a probabilidade de ter o x igual a 3, mais a probabilidade do x igual a 4, mais a probabilidade do x igual a 5. Por quê? Porque ele quer que pelo menos 2. Então é 2, o 3 serve, o 4 serve e o 5 serve. Tá? Então aí no caso, né, essa probabilidade do experimento 2 é igual, né, a 21,74% mais a probabilidade, né, do 3, que é 5,78%, mais o 0,76 mais o 0,04. Então, a probabilidade que você tem no experimento 2 de ter pelo menos, né, duas pessoas que digam que tem a pescaria como lazer principal, né, o preferido, né, isso aí vai dar 28,33. Tá? Já a probabilidade de que menos que de duas pessoas de responder isso, que é o experimento 3, tá? Então aqui é um P, hein, gente? Ó, faz de conta que é um P. Tá? Vai ser a probabilidade de você ter o 0 mais a probabilidade de você ter o 1. Né? Menos do que 2. Então pode ser nenhum e pode ser 1. Então isso vai ser igual a 30,77, que é esse o resultado, mais a probabilidade de 1, que é 40,90. Então isso vai dar 71,67%. Tá? Então tá feito. Tá bom?
Então tem que ficar atento quando aparece exercício com essa conversa de menos, né, ou no mínimo, né, porque aí você tem mais de um valor de x associado, tá? Então é importante estar atento a isso. Então, tá feito. Próximo passo é você apresentar essa função graficamente. A de Bernoulli já tinha mostrado. Aqui você vai ter uma distribuição de valores, né? Então ele coloca aí, por exemplo, x igual a 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Você calcula cada um deles e monta um diagrama como a gente já fazia já no começo do ano, tá? Então não tem nada demais, tá? O Excel faz isso, que é uma maravilha. Média e desvio padrão, então tá aí a equaçãozinha, né? E a partir daí você pode pegar e partir para exercício, né? Então, por exemplo, na Pensilvânia, 56% dos dias são nublados. Encontre a média, a variância e o desvio padrão para o número de dias nublados durante o mês de junho, tá? Interprete os resultados e determine os valores comuns. Então veja, né, o que seria isso? Né, encontrar média, variância e desvio padrão. Né? Então vamos pegar a nossa equaçãozinha. Você tem média, quem que é? N vezes P. Então eu estou pegando o quê? Eu tenho uma probabilidade de sucesso que é de 0,56. Tá? E no mês eu estou considerando que eu tenho 30 dias. Tá? Então você vai ter aí um valor que vai ser os 30 vezes o 0,56. Né? Então, ó, isso aí vai dar quanto? Se você pegar, né, 30 vezes 0,56, vai dar 16,8. Então você pode considerar o seguinte, ó, provavelmente, né, num mês você deve ter aí em torno de 16 dias e meio. Se você for falar o número inteiro, 17 dias nublados, tá? Ou ainda, vamos voltar aqui, né? A variância vai ser N vezes P vezes Q. Então, se eu tenho 0,56 como sucesso, né? Então, como insucesso vai ser 44%. Se eu multiplicar isso aí, eu vou ter que a variância vai dar 7,4. Se eu tirar a raiz quadrada, eu tenho o desvio padrão que vai dar 2,7. Vou arredondar a 3. Então, eu diria o seguinte, possivelmente você deve ter 17 dias nublados, dentro do intervalo de mais ou menos 3. Né? Então, você está dando aí um valor de medida central, né, e de variância, né, ou de distribuição. Tá? Então, vamos lá. Ó. Você tem aí o valor médio, 16,8. Tá? O desvio padrão, né, como 2,7, quase 3. Então, qual que é o significado? Quando você calculou, né, o valor médio, você encontrou o número médio de dias que estão nublados, né? E aí você teria o desvio padrão para dar um intervalo, tá? Então você passa a não apresentar um único resultado, mas sim uma faixa de valores, tá? Vou deixar para vocês uma tarefinha que é esses exercícios aqui. Tá? Então você tem aí o 15, o 18, o 20, né, e o 28.